Veículos de velocidade de novo aqui na Kia Sun Motors para falar sobre carros seminovos. E a gente está trazendo uma outra opção de SUV. Bom, aqui no canal você já sabe que a gente chama esse tipo de modelo de crossover. Estou falando do Peugeot 2008 versão Allure, nesse ano modelo 2021-2022. Esse é um carro com 16 mil quilômetros, um carro praticamente zero, que você pode encontrar nas concessionárias como esse que está aqui na Sun Motors, com uma boa condição, especialmente quando a gente fala em termos de custo-benefício. E a gente vai ver isso durante esse vídeo. Hoje a gama do Peugeot 2008 começa na versão Allure, passa pela versão Style e chega também na versão Style equipada com o motor turbo THP até a topo de gama Griffe também com motor turbo. A gente começa olhando pela frente. Em geral, os carros da Peugeot sempre estavam se caracterizando, até pouco tempo atrás, por terem desenhos um pouco mais arredondados, por terem mais mesclas de traços. E aqui o 2008 dessa geração é um carro que ainda mantém um pouco dessa característica, não é como o 208. Aqui ele ainda tem um traço mais rebuscado. Olha só, os faróis aqui ó, com esse intervalo aqui que o para-choque invade a lente. O bloco dele é um bloco com projetor, luz baixa aqui, luz alta aqui. A gente ainda tem aqui ó, o farol auxiliar de neblina, toda essa iluminação é incandescente, mas ele tem também a iluminação diurna, o DRL em LED nesse Peugeot 2008. O que mais a gente pode ver nesse carro aqui, ó, a grade também ela é em preta, aqui ela é com preta fosco, nessa outra parte também é em preto sem pintura, e a gente tem uma sobreposição de elementos. O que a gente percebe nesse carro é realmente um conjunto essencial, não tem nada de muitos cromados nessa versão Allure, não tem nada de muita alternância em termos de cores, é preto, e deu pra bola. Assim é interessante, porque o carro não fica tão chamativo e combina com as rodas que a gente vai ver depois. Mas aqui a gente já vê algumas coisas bem interessantes. Primeiro, as rodas de liga leve diamantadas, aro 16 polegadas. O espelho retrovisor também pintado na cor do carro, esse preto metálico bem bonito, com repetidor de seta. Agora, em termos de detalhezinhos, param por aí, porque aqui a gente não vê tantos cromados. Olha só, toda essa parte aqui é em plástico preto, aqui as barras no teto também são em plástico preto, e o teto desse carro não é aquele teto de vidro, aquele teto panorâmico que a gente já viu nos modelos mais completos. Inclusive tem um teste de Celso Ferlauto aqui no canal com o Peugeot 2008 dessa mesma geração, na versão um pouco mais completa. Agora, me parece interessante quando a gente tem esse conjunto de elementos um pouco mais monocromático. O carro não chama tanto atenção, fica um pouco mais discreto, e quando a gente aplica a película no vidro, ele fica uniforme. E o destaque fica mesmo por conta dessas rodas diamantadas, porque elas com certeza chamam mais atenção. Aqui na parte traseira do 2008 Allure, a gente tem um conjunto realmente um pouco mais simplificado. Não tem aquele excesso de detalhes cromados, por exemplo. Mas isso é interessante, como eu falei, porque o conjunto se harmoniza com aquilo que a gente já viu lá na frente, também aqui na lateral. E aqui, ó, esta parte inferior do para-choque sem pintura facilita, porque em alguma encostadinha em casa, na garagem, essa parte sem pintura não vai arranhar, não vai estragar. Então isso é interessante. Aqui nas sinaneiras a gente mantém o mesmo conjunto da versão completa, tem LED nessa porção aqui com as garras do leão, e aqui na ré e no pisca a iluminação é incandescente. Agora vamos ver onde é que abre o porta-malas, ó, abertura elétrica no botão, mas eu preciso levantar a tampa. Aqui a gente tem um espaço de 335 litros, vamos dar uma olhada por aqui, olha só, não tem ganchinhos para pendurar sacolas, mas tem uma iluminação apenas daquele lado de lá do porta-malas, no lado esquerdo do porta-malas. No mais, olha só, é um espaço todo acarpetado, é um porta-malas com um conjunto, né, de acabamento bem interessante, porque os plásticos encaixam bem, o carpete também cobre todo esse porta-malas. É um carro com pouquíssima quilometragem e a gente percebe o seguinte, o quanto ele foi bem cuidado, o quanto ele está bem parelho em termos de acabamento. Na parte inferior do para-choque, duas luzes. À esquerda é a lanterna de neblina, um item que já deixou de ser usado em outros modelos, mas que é muito importante porque ele mantém uma iluminação bem baixa, própria para dias com condições adversas, seja de chuva ou para neblina. E esse item ainda está no 2008.
Aqui debaixo do capô, aquilo que a gente já conhece. Um motor 1.6, 16 válvulas, com 115 cavalos de potência e 16,1 kgfm de torque. Esses dois números, quando ele estiver abastecido com gasolina, o combustível mais comum que a gente utiliza aqui no Rio Grande do Sul. Bom, quando esse motor chegou aqui no Brasil, ele sempre exigiu uma manutenção um pouco mais apurada dos mecânicos, porque o espaço no cofre para manutenção no Peugeot 206 era menor e também quando ele era aplicado em outros modelos. O fato é que o tempo passou e esse motor continuou presente nesses modelos aqui da Peugeot. Então, já não é mais aquela dificuldade absurda de achar peça, já não é mais algo diferente para os mecânicos. Como ele está aqui há 15, 20 anos já, então dá para imaginar que o pessoal já está um pouco mais aclimatado, já consegue mexer nele com muito mais tranquilidade. Além disso, ele é um motor de 4 cilindros, ele é um motor com acionamento do comando de válvulas por correia, claro, exige aquela manutenção, não é a corrente, mas enfim, é um motor de uma concepção mais tradicional. Então, por isso, a gente pode entender que ele é um motor hoje já bem mais confiável quando a gente fala em termos de durabilidade. Não é a última ponta em termos de desenvolvimento, já que agora até a própria Peugeot já está utilizando motores da Fiat. No entanto, esse conjunto 1.6, 16 válvulas, ele consegue atender bem para esse carro e, ao mesmo tempo, trazer uma manutenção um pouco mais adequada. Olhando esse Peugeot 2008 aqui por dentro, a gente vê um pacote bem interessante de equipamentos. Já falei lá do motor 1.6, 16 válvulas. E aqui a gente vê o seguinte, ó, os 4 vidros elétricos. Deixa eu pegar a chave aqui para poder dar a partida, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. É uma chave canivete. Mas então, como eu falei aqui, a gente tem ó, os 4 vidros elétricos, mas o automático para subida e para descida só funciona no vidro do motorista. Nos outros vidros, aí tem que apertar e ficar segurando aqui os botões. Ele tem aqui a direção elétrica, é uma direção macia, mas não tão macia quanto outros modelos que a gente já viu. E aqui no próprio Peugeot 2008, a gente vê aquele iCockpit. O que é isso? É quando o desenho do painel que a Peugeot criou me permite que eu observe os instrumentos, o velocímetro e o contagiros, por cima do volante. Essa é a estratégia. Também aqui, ó, eu tenho a regulagem de altura do banco do motorista, isso me ajuda a poder ver os instrumentos por cima exatamente. Deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui, agora fico mais confortável. A gente tem aqui ar-condicionado, manual, tradicional, simplesona, nada de botões digitais, de programar a temperatura, tudo no botão tradicional. Câmbio automático a gente também tem aqui, e com este trilho que é interessante, ó, porque ele não tem aquela linha reta, ele tem uma ranhura com curvas e posições definidas para cada uma dessas posições. Por que isso é interessante? Eu já dirigi Toyota, já dirigi outros carros, por exemplo, os próprios carros da linha Fiat, que estão vindo agora com aquele câmbio automático, o CVT, em que é tudo reto. A vantagem aqui é que eu puxando a marcha, eu já sei a posição em que o câmbio está sem olhar para ele. Ó, então isso facilita a vida exatamente de quem é um pouquinho mais atento, porque a gente sabe que a primeira posição aqui ele vai um pouquinho para o lado. Então é um pouco mais interessante quando a gente tem essa posição e esse trilho com a ranhura não em linha reta e com essas curvas, essas posições definidas. É uma característica da Peugeot há bastante tempo. E além disso, aqui a gente ainda tem a base do câmbio cromada, tal como a gente via lá naquele Peugeot 206 automático. Bancos em couro, painel em 2 tons, mas é um plástico, e é um plástico bem simples. A gente já viu, por exemplo, em outros modelos da própria Kia, que tem um acabamento um pouco superior a esse aqui. Aqui não. A gente percebe ó, que os plásticos deles são plásticos simples e o acabamento tem algumas rebarbinhas. Então não é um carro de uma manufatura excelente, não é um carro em que a gente percebe um acabamento primoroso. Não. Aqui ele deixa um pouquinho a desejar e a gente percebe umas peças mais simples dentro do carro. Aqui em primeira pessoa vamos ver um pouco do que tem de informação nesse painel. Não é muita coisa. Bem na esquerda a gente tem ali a temperatura do líquido de arrefecimento, depois ali ó, o contagiros analógico desse modelo, bem na direita o indicador do nível do tanque de combustível, o velocímetro também analógico e eu tenho a replicação do velocímetro naquele instrumento bem grande, na tela central deste painel de instrumentos que a gente tem aqui.
São poucas informações. Primeiro, ali bem na direita, em cima, a indicação da marcha, né? Eu mudando aqui para ré, eu consigo indicar ali o R ou o P do parque. Depois eu tenho o trip, né? Quantos quilômetros eu rodei desde zerar pela última vez. Tenho o odômetro total, 16.086 quilômetros, ou seja, esse carro é muito novo. E ali em cima, um relógio. E a outra função que vai estar presente lá no cluster aqui do 2008 é o controle de cruzeiro. E eu vou acionar ele, ó, por esse instrumento aqui atrás do volante. Nesses botões aqui eu vou ativá-lo. Também vou presetar a velocidade limite e aí ele vai aparecer nessa tela central. Agora, as informações aqui nesse cluster param por aí. E aqui você pode ver um pouco da impressão que a gente tem quando a gente está dirigindo o Peugeot 2008. Ó. Essa posição ela está baixa. A linha dos meus olhos está exatamente aqui nesse ponto. Então eu vou ver o painel por cima aqui da parte superior do volante. Esse é o iCockpit da Peugeot. E agora a central multimídia, que é o que se destaca aqui no painel do Peugeot 2008. Temos um menu com informações e funções relativamente básicas. Não tem um avanço tão grande em termos de aplicações. No entanto, para quem vai fazer um uso desse carro aqui mais generalista, para quem vai utilizar esse carro aqui dentro da cidade, não precisa tanta coisa. Essas funções aqui são suficientes para quem quer algo um pouco mais simplificado. Aqui no menu eu tenho acesso então às informações do rádio, eu também posso ter a navegação quando eu estiver com algum equipamento pareado, também posso voltar aqui para as configurações do carro, adicionar perfis, apagar a tela, fazer configurações do áudio, tem mais opções aqui de ferramentas, configuração do sistema, idiomas, data e hora, enfim. Posso também fazer um pareamento com o telefone, fazer essa conexão via Bluetooth. E ainda tenho aqui algumas aplicações, quando eu tiver com Android Auto e Apple CarPlay conectado, que a gente precisa fazer esse pareamento aqui com o veículo com fio, eu também tenho essa possibilidade aqui. E informações do veículo, quando tiver alguma anomalia vai aparecer aqui no diagnóstico, ou ajuste de velocidades aqui que estão memorizadas. Tenho parâmetros do veículo, por exemplo, aqui para você definir se você quer as luzes diurnas sempre acesas, ou também se você quer que o limpador traseiro acione em marcha ré, o que é muito importante, e esse aqui já está ativado. E também tenho aqui auxílios na condução, que foi aquele que a gente já mostrou. Agora, é uma central multimídia relativamente básica, não tem muitas funções, mas tem o suficiente para quem vai fazer o uso padrão desse carro, para que ele te leve e te traga nos lugares. No volante a gente tem aqui apenas comandos para interagir lá com a central. Aqui eu vou aumentar e diminuir o volume ou vou dar um mute, né, no áudio. Vou fazer a busca de estações. Aqui também para lista ou para atender telefone e para mudar de estação naquelas que já estão memorizadas. Fora isso, não tenho muito mais alternativas aqui. Agora, é uma direção relativamente leve, como eu já mostrei antes, né? Não é tão leve a ponto dele ser mole demais, é num peso suficiente e adequado para a gente dirigir. E aqui uma função interessante, o Peugeot 2008 tem o alerta da chave no contato. Então, por exemplo, se você desligou o carro e abriu a porta, olha só, ele dá esse aviso sonoro aqui de que a chave não foi retirada do contato, e aí então você retirando a chave, ele para de dar esse alerta. Aí fica mais fácil para sair do carro sem deixar a chave dentro do veículo. Bom, e o banco de trás como é? Vamos olhar. Olha só, as portas são interessantes, né? Porque elas não abrem com a moldura de ferro, elas abrem com essa moldura aqui, ó, de borracha. Isso é um projeto que já vinha de tempos atrás. Não está mais sendo usado hoje, mas aqui no Peugeot ainda tem. E essa borracha aqui garante um bom isolamento acústico, porque ela é mais espessa. Como você está no carro, olha só. Não é um crossover tão grande assim. É claro que o banco aqui está um pouco mais para trás, mas eu vou passar para o meu lado aqui, para o lado esquerdo, para que a gente possa fazer essa comparação, exatamente porque esse banco aqui está na minha posição de condução. Ainda assim eu percebo o seguinte, não tem tanto espaço para as pernas, olha só, eu fico um pouco apertado aqui dentro, e os meus joelhos eles ficam um pouco mais elevados em relação aqui ao assento. Eu tenho que deitar eles um pouco para que eu possa então ter uma posição de maior conforto. Ou seja, espaço não é algo que sobra aqui no 2008, e a montadora ela acaba tendo que fazer uma alternativa.
deu mais espaço aqui atrás no porta-malas, acaba tirando um pouco do espaço para as pernas. Não é desconfortável, mas também está longe de ser um carro espaçoso. Aqui na porta de trás, a gente percebe que é quase todo plástico, olha só, toda essa porção aqui é em plástico, aqui no puxador também tem até uma rebarbinha, inclusive aqui, né, não é exatamente o acabamento mais padrão, né, o que a gente tem de super luxo no mercado, não é exatamente aqui no Peugeot, ele tem alguns detalhezinhos. Agora aqui, ó, nessa porção onde a gente apoia o braço, a gente até tem um material mais suave ao toque, que é com o mesmo tecido que a gente tem aqui nos bancos, tá replicado nessa porção aqui na porta. Agora, assim, se eu disser para vocês, daria para fazer uma viagem aqui tranquilamente. Como eu disse, o espaço é o espaço adequado. Ainda que ele não tenha tanto espaço entre um banco e outro, dá para viajar sem problema nenhum. No fim das contas, dá para dizer que o Peugeot 2008 é uma escolha racional baseada no custo-benefício. É preciso ter uma boa oportunidade para topar ficar com ele. Ele não tem o acabamento mais primoroso, nem o espaço no banco traseiro mais adequado. No entanto, oferece aquilo que é essencial: câmbio automático, motor mais confiável e que hoje, inclusive, quem gostava daquela 206 SW vai ter hoje um carro que não vai dar tanta manutenção quanto se tinha há tempos atrás. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade e a gente agradece mais uma vez a Sam Motors por emprestar o carro e também o espaço. Tchau e até a próxima.